O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, com alegria que nos encontramos como família reunidos ao redor da mesa do Pai. Uma perguntinha assim: quem chegou, quem veio das cidades vizinhas, quem veio de outros estados do Brasil para estar aqui para celebrar o Círio de Nazaré? Quem? Levanta a mão. Que belo. Sejam todos bem-vindos, se sintam acolhidos na casa da nossa mãe. Uma salva de palmas para todos. E assim, hoje nós celebramos, neste clima já da festa de Nossa Senhora de Nazaré, neste ambiente de Círio de Nazaré, nós celebramos hoje a memória de Nossa Senhora do Rosário. Quem já rezou o Rosário hoje? Muito bem, quanta gente! Parabéns! É também conhecida como Festa das Vitórias, né? Ou Nossa Senhora da Vitória. Mas
nos nossos meios é mais conhecida justamente Nossa Senhora do Rosário. E aí mandamos hoje uma saudação especial para os nossos irmãos e irmãs da Diocese de Bragança, que tem como padroeira Nossa Senhora do Rosário. Hoje é a festa deles e muitos estão nesse momento coligados conosco, participando conosco desta celebração. A eles, então, a nossa proximidade e a nossa oração. O Evangelho de hoje nos dá uma indicação muito especial. Deus, após ter enviado o seu anjo por uma primeira vez, manda uma segunda vez, 6 meses depois, para um outro anúncio. No primeiro anúncio, na primeira visita, o primeiro envio que Deus fez do seu anjo, foi para anunciar o nascimento de um homem, e de um homem importante. Aquele que foi o precursor de Jesus, João Batista. 6 meses depois, envia novamente o seu anjo para uma outra missão. E desta vez, para anunciar algo muito mais sublime, muito mais importante, e de uma grandiosidade imensurável. A chegada, a presença do Deus homem, o Messias. É isto ele realizou então, convidando alguém muito simples do povo, na pessoa de Maria, convidando-a a fazer parte de uma história muito particular, a história da salvação de cada criatura, de cada homem e de cada mulher. É Maria que aceitou aquele convite do anjo, aceitou ser colaboradora de Deus na obra da salvação. Faça-se em mim segundo a tua palavra. É a sua resposta. Depois de que a atitude de Maria foi aquela atitude reservada, do silêncio, do serviço. Vai servir a sua prima Isabel no silêncio. E ali vem reconhecida a mãe do meu Senhor, pela prima Isabel. Mas naquele evento, depois da ascensão e na espera da realização da promessa, isto é, do envio do Espírito Santo, o dia de Pentecoste, lá estava aquela ilustre colaboradora de Deus, no meio dos discípulos, estava lá no cenáculo. E era assídua na oração com a comunidade. Rezava com a comunidade, estava com a comunidade. E a comunidade era reunida ao redor dela. E assim, numa comunhão entre a mãe e os filhos e a mãe, um diálogo que fluía do coração, que se elevava a Deus. A realização do evento de Pentecoste. Temos na história, e ao longo da história,
as manifestações de Maria. Isso para dizer que é uma mãe presente na vida dos seus filhos. E a festa que nós celebramos hoje é justamente quando ela apareceu a São Domingo de Gusmão, no 1208. Para quê? Para entregar o rosário a São Domingo. E dali, então, surgiram tantas manifestações, mas não só manifestações exteriores, mas de experiência concreta, desta presença de mãe na vida dos filhos, e dos filhos na vida da mãe. Um evento bem particular, que se evoca esta presença de Nossa Senhora e vem reconhecida, então esta presença de Nossa Senhora do Rosário está a Batalha de Lepante. Quando parecia que os turcos estavam para pegar tudo, eis ali uma comunidade cristã assídua na oração. É justamente naquela oração que Nossa Senhora mesma tinha indicado quando apresentou o rosário a São Domingos. Aí, então, a vitória. Na prática, isso indica para nós o quanto Deus realiza para nós e por nós. Ele envia o seu anjo. E seguramente Maria é uma enviada de Deus para a humanidade, nas diversas fases da vida e nos diversos tempos. E, por meio do seu exemplo, também nós somos chamados e enviados a realizar uma missão. E não só, mas somos convidados a nos tornarmos também colaboradores de Deus na obra da redenção, na obra da salvação. E sermos esses colaboradores de Deus significa para nós a nossa capacidade, primeiro de tudo, de nos recolhermos naquele silêncio interior, na escuta da palavra, e ao mesmo tempo no serviço que somos chamados a prestar a quem está do nosso lado. Não só de quem nos é conhecido, não só de quem nos é simpático, mas até mesmo de quem nós não conhecemos. É a abertura de mente, de coração, que nos abre, que nos dispõe uns aos outros. E é o desafio para nós. Neste período de preparação à festa de Nossa Senhora de Nazaré, teve celebração do envio. E envio a missão a evangelizar. Quantos irmãos e irmãs orientaram, dirigiram, animaram os grupos de oração, de peregrinação? Isso não é outra coisa a não ser o envio de Deus mesmo à casa, à vida, ao coração do irmão e da irmã. Mas também tem o envio ao serviço. E quantos irmãos se dispuseram ao serviço bem particular, acolher, servir, escutar,
lavar os pés, curar as feridas daqueles irmãos e irmãs que nesses dias estão chegando e precisam de uma mão. E quantos se ofereceram e estão realmente fazendo esse serviço, enviados, portanto, na misericórdia ao encontro dos irmãos e irmãs. Nas diversas etapas. Mas também, quantos outros irmãos se colocaram à disposição para serem enviados a outras atividades, os voluntários, aqueles que servirão no serviço da segurança e em todos os outros campos, enviados. O envio quer dizer sempre um serviço aos irmãos. Deus fez o grande serviço para a humanidade, enviando o seu anjo, anunciando a presença do Deus homem. Mas ao mesmo tempo, Deus também envia os seus discípulos ao serviço, a anunciar que o reino de Deus está próximo. E nos envia ainda hoje para dizer: e o reino de Deus está entre nós. E nós entramos nele através do nosso serviço, da nossa disponibilidade, da nossa generosidade para com Deus e na caridade dos irmãos. Por isso, meus caros irmãos, não tenhamos medo, mas façamos justamente desses dias de encontro, de convivência, de celebração de irmãos para com a nossa mãe, esse tempo para reforçar a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor pela nossa mãe querida e a nossa fé, o nosso amor também a Deus, especialmente a Jesus e no serviço aos irmãos. Aquilo que vocês fizerem a um desses mais pequeninos, é a mim que o fazeis. Que seja a nossa atitude, não servir os grandes, mas servir aos pequenos do reino de Deus. Amém?